Pai, eis aqui o pastor Calil, pastor dessa igreja. Deus, e ele tem se preparado, o Senhor sempre tem usado ele na ministração da palavra. E creio que hoje não será diferente, pois nós cremos que a sua graça, ela é crescente cada dia que passa, Pai. Por isso hoje nós queremos entregar o teu filho nas tuas mãos, que o Senhor o use como instrumento para que ministre sobre nós a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, que seja aquela palavra, Pai, mesmo que impacte nossa vida de uma forma bem forte, Pai, mas é essa que nós queremos receber hoje em nome de Jesus, Pai. E que nós agora, Pai, como os teus filhos, queremos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que teu Espírito Santo opere em nós através da tua palavra. E na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que queira atrapalhar a nossa atenção. E nós agora entregamos as nossas mentes e colocamos ela no trono da graça, deixando elas cativas a ti, para que tu operes, ó Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo sempre, o Senhor é sempre bem-vindo nessa casa. E o Senhor está aqui, muito obrigado pela sua presença. Continue a operar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, amada igreja. Vamos tomar nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, onde nós estaremos ali aprendendo juntamente o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta noite. E com certeza que a minha fé cresce quando eu ouço a palavra de Deus. Diga, a minha fé cresce quando eu ouço a palavra de Deus. Hebreus 11, onde nós temos ali uma descrição da fé. Em todo esse capítulo, uma descrição em termos de definição, uma descrição em termos de prática da fé, uma descrição de que a fé, ela só pode sobreviver quando ela crê no invisível. Então nós vemos ali então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, acompanha ali na tua Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos pular agora, depois nós vemos uma descrição, dos exemplos de fé do Velho Testamento, dos primeiros heróis da fé, os patriarcas. Vemos Moisés ali no capítulo 23. Vamos agora ler ali o versículo 32. Continuando a leitura. E que mais direis? Certamente me faltará o exemplo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, igreja? Pode se sentar, por gentileza. Quando nós olhamos para esta carta escrita aos Hebreus, nós olhamos para esta carta cujo autor, amados, onde os escritores dão como desconhecido seu autor. Alguns falam como conhecido sendo Paulo, mas a maioria diz que o autor da carta dos Hebreus é uma incógnita até os dias de hoje. E nós vemos que esta carta aos Hebreus, ela trata sobre a fé. Muitas pessoas têm fé em tantas coisas, alguns em algum objeto de sorte, outros têm fé numa pirâmide, não é verdade? Outros têm fé em tantas outras coisas, mas nós estamos falando da fé verdadeira. Nós estamos falando que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas somente esta fé, aos quais são destinadas esta carta aos Hebreus. Por que aos Hebreus? Porque nós sabemos, amados, ao estudarmos esta carta aos Hebreus, que esta carta, ela foi destinada para os cristãos hebreus, para aqueles cristãos hebreus que posso dizer hoje judeus, não é verdade? Onde esta carta destinada a eles, ela veio para confirmar que o pensamento daquele povo daquela época, daqueles judeus convertidos ao cristianismo, de voltar ao velho judaísmo, era um pensamento que não agradava a Deus, era um pensamento que eles precisavam deixar de lado, e isso demonstrava certamente a imaturidade daqueles hebreus convertidos ao judaísmo. E nós vemos, amados, que esses hebreus convertidos ao cristianismo, talvez pela sua imaturidade, originada pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, pela falta de conhecimento do chamado de Deus sobre aquele povo hebreu, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então nós vemos, amados, que também esta carta não somente era direcionada aos hebreus cristãos, aqueles novos convertidos, aqueles que realmente deixaram do judaísmo para se dedicar ao cristianismo. E é por isso que no capítulo 10 nós vemos ali onde quando nós lemos esse capítulo, nós vemos da falta da estabilidade espiritual, ou podemos usar o termo também, a instabilidade espiritual daqueles cristãos que ora queriam deixar a igreja, deixar Cristo, ora queriam estar na igreja, onde os seus corações estavam divididos. E é por isso que esta carta também, ela é direcionada aos cristãos do tempo ali de Hebreus, ali no tempo em torno de 70 depois de Cristo, como ela serve para os dias de hoje, para as nossas vidas. Porque no capítulo 10 ela fala da instabilidade espiritual, e eu pergunto nesta noite, como que está a tua estabilidade de convicção de fé no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como está o teu andar com Deus? Como está verdadeira a tua
determinação. Será que o teu coração tem sido o coração como alguns judeus daquela época, um coração apóstata, para que após conhecer a verdade, estavam pensando em deixar a verdade de Deus para a glória do Senhor Jesus? É que Deus diz nesta noite, assim como eu falei com os hebreus, eu falo com a minha igreja nos dias de hoje: não tenhais, igreja, um coração dividido, mas sim um coração determinado em olhar a mim e a minha palavra para a glória do nome do Deus Pai. E nós vemos, amados, que Deus, ao trabalhar com esses hebreus, ao trabalhar também, pode ser, com esses cristãos, Ele falou algo muito importante no capítulo 10, quando Ele disse ali, no capítulo 10, no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Deus falando aos hebreus: olha, se vocês se tornarem apóstatas, eu vou dizer uma coisa para vocês: sacrifício algum mais terá poder de cobrir ou tirar os seus pecados. É essa afirmação desse versículo do capítulo 10. E nós vemos que no 31 diz desse mesmo capítulo 10: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós vemos, meus amados, que quando nós temos uma posição como aqueles hebreus cristãos, uma posição apóstata, de instabilidade espiritual, que leva à apostasia, nós podemos correr um sério risco de deixarmos a verdade de Deus e assim nos tornarmos idólatras declaradamente. E nós vemos, amados, é por isso que Deus nos deixou esta carta de Hebreus, para construir uma ponte do Velho Testamento para o Novo Testamento, para mostrar para aqueles hebreus cristãos convertidos que eles tinham a necessidade de aprender e guardar no coração deles, que eles tinham, quando conheceram a Cristo, se entregaram a Cristo, uma nova vida, e que eles não precisariam de mais nada para garantir a salvação na vida deles, e que eles precisavam, na verdade, entender que eles não precisavam mais da circuncisão para ter uma aliança com Deus, porque em Cristo já fora dada uma nova aliança quando Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e para iniciar o tempo da graça, quando veio o Espírito Santo. Ele estava dizendo a carta aos Hebreus para os judeus ali, convertidos, que sacrifícios, queimar ovelhas, ali bois, sacrificar pelos pecados, como oferta ao Senhor, não havia mais necessidade de uma vez por todas, porque Jesus foi o sacrifício para sempre oferecido para as nossas vidas e os nossos nomes. Quando dizemos Jesus, vem morar no nosso coração, ser selado no livro da vida que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E ele estava dizendo para aqueles hebreus: olha, e quaisquer outras tradições não são mais necessárias, nenhuma outra tradição. Vocês não precisam mais querer guardar o sábado, vocês não precisam mais querer evitar comer carne de porco, vocês não precisam mais se prender a estas coisas, porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. É este o ensinamento da carta de Hebreus. É isso que Deus está nos falando nesta noite, para os nossos corações. E qual era o pano de fundo daqueles hebreus naquela época, há quase 2000 anos atrás? Qual era a situação sociocultural deles naquela época, amada igreja? Esses cristãos hebreus, convertidos ao cristianismo, eles eram pessoas que naquele contexto sociocultural, eles estavam sofrendo perseguições
por os judeus ainda presos ao judaísmo. Eles estavam sofrendo perseguições pelos romanos, porque naquela época a terra de Israel ela era dominada ali pelo Império Romano. Então era um povo que sofria perseguição. Era esse o contexto daquela época. E nos dias de hoje, qual seria a perseguição do homem e da mulher de Deus? Se render às adversidades deste dia, se render ali, quem sabe, a convites que não agradam a Deus, se renderem diante de serviços e trabalhos que os impedem de servirem a Deus, que os tiram do propósito de Deus, que os faz com que o seu trabalho, que faz com que outras coisas sejam mais importantes do que o trabalho de Deus nas suas vidas. Então nós vemos, amados, que eles sofriam esse tipo de perseguição, mas nós, dentro da nossa circunstância, dentro daquilo que nós vivemos, podemos sofrer outros tipos de perseguições. E eu não me esqueço, amados, no início da minha conversão, quando Deus me chamou do seio do islamismo, Deus me chamou de lá. E eu nunca me esqueço quanta perseguição eu sofri, a ponto de que eu tive que sair dessa cidade e tive que morar numa cidade aí da região metropolitana, uma cidade muito pequena, a ponto de que quando as pessoas vinham ali no meu trabalho, eu falava de Jesus, e ali aquelas pessoas começaram a espalhar na cidade que não vai falar com aquele profissional da saúde, porque ele fala de Jesus, e aquela cidade era tradicionalmente católica, amados. E a coisa chegou até o ponto que eu tive que sair da cidade, tamanha perseguição. Mas em todos os momentos, Jesus foi fiel comigo. Eu digo para você nesta noite, não importa o tipo de perseguição que você esteja passando, não importa o tipo de opressão que você esteja passando na sua vida diária, não importa se essa perseguição ela está abatendo a tua alma, dizendo Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Eu digo para você, Deus está sim te ouvindo, Deus será sim te responder a seu tempo aquilo que você precisa e te dar a conquista que você precisa. Mas o que você não pode fazer é se render diante das perseguições, se render diante dos momentos difíceis, se render diante das dificuldades. E ali aqueles judeus cristãos, aqueles hebreus, eles procuravam não se render, eles procuravam não se entregar, eles procuravam deixar a tradição. Eu nunca me esqueço de uma senhora que eu fui evangelizar e disse para ela, vamos à igreja, e ela disse, olha, eu gostei daquilo que o senhor falou, mas eu não vou à tua igreja. Sabe por quê? Porque eu não quero deixar a tradição da minha família. Oh, meus amados, muitas tradições vão levar pessoas para o inferno, muitas tradições tiram pessoas do propósito de Deus, muitas tradições impedem que o projeto de Deus se cumpra sobre a vida de muitas pessoas. Cuidado com as tradições, amados, cuidado com as tradições. E era isso que o autor aos Hebreus dizia, olha, cuidado com as tradições. Não se prendam às tradições deste mundo, não se prendam às coisas arcaicas, às coisas que já se tornaram todas velhas, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, igreja do Senhor. Era esse o panorama daquele povo. E os hebreus, e essa carta dos Hebreus procurava mostrar com muita clareza, olha, vocês não olhem mais para trás, não volte mais atrás, porque Cristo é a superioridade, Ele é o soberano, Ele é o Rei dos Reis, e não vai vir ninguém mais superior a Cristo Jesus. Eu digo para você nesta noite, olhe somente para Ele, porque não há nenhuma salvação que não seja em Jesus Cristo, igreja. E é por isso que carta aos Hebreus, amada igreja, ela mostrava que Jesus era o Filho máximo de Deus, que Jesus era superior aos anjos, que Jesus era superior a Moisés, que Jesus era superior a Josué, que Jesus é superior a todo e qualquer outro nome. E é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é realmente o homem onde toda língua confessará, porque Ele se fez Deus homem aqui na terra, e todo homem confessará, e diante dEle todo joelho se dobrará. Não tem para onde ir, amados.
Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos com o diabo. Para Deus não existe meio termo. Ou você está com Jesus, ou você está com o diabo. Porque a Bíblia diz que existe um céu e existe uma terra. A Bíblia diz que existe um céu, uma terra onde nós somos provados, e que existe o fogo eterno, que é o inferno. E Deus está dizendo: não deixe Jesus por nada. Deus está dizendo: olha, você não vai entrar em nenhum outro reduto de alento, de descanso para o teu coração, se não for em Jesus Cristo. Deus está dizendo: antes que haja perseguição contra ti, saiba, eu vou te dar vitória, mas não abandone meu filho Jesus Cristo, o Redentor de toda a raça humana. Deus está dizendo na sua palavra, amada igreja. E nós vemos que dentro de tudo isso, dentro de todas essas questões, por isso que Hebreus, logo após o capítulo 11, onde nós temos por título essa mensagem, vivendo na fé. E esta fé que nós estamos falando é a fé no nome do poderoso e glorioso Jesus Cristo. E é por isso ali que no Hebreus capítulo 12, nós temos um exemplo fiel de fé, uma fé perfeita, que é olharmos para Jesus. A carta aos Hebreus está dizendo: olha, não olhe para as pessoas. A carta aos Hebreus está dizendo: olha, não olhe para aquela pessoa que está do teu lado. Não se escandalize com as pessoas, mas apenas olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para ele, e com certeza você nunca vai se decepcionar. Se firme com ele, esteja firme nele, e com certeza você verá a glória de Deus resplandecer na sua vida. Porque ele é a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, amados. E quando chega a luz, havendo trevas, as trevas se dissipam. As trevas se vão. As trevas vão embora, igreja do Senhor. E Deus estava advertindo o povo, o seu povo daquela época, através de Hebreus, advertindo, admoestando e alertando: fiquem firmes na fé, não vacilem na fé, não queiram fantasiar a fé, mas vivam uma fé nata, a natureza da fé real e verdadeira, essa natureza que ninguém poderá arrebatar de vossos corações, que é Jesus Cristo firmado em vossos corações, e ninguém há que tenha poder para tirá-lo do seu coração. Somente você tem esse poder. Somente você tem esse poder de tirar Jesus do teu coração. Somente você. De que maneira? Pelas suas escolhas. O que você escolhe? O preço pago por Jesus, por cada um de nós? Ou você escolhe o comodismo desta vida? O diabo não tem poder de tirar Jesus do teu coração. Entenda bem. O diabo não tem poder. O único que dá este direito para ele somos nós mesmos, quando nós damos liberdade para o diabo operar em nossas vidas. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele colocou o diabo por debaixo dos seus pés. Igreja, aleluia. Por isso que ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Aleluia, todo poder me foi dado. Você quer ter uma fé perfeita? Olhe para Jesus. Você quer andar não vacilante e sempre encorajado? Olhe para Jesus. E é por isso que em capítulo 12, ali nós temos alguns trechos do 4 a seguir, onde fala de exortação e encorajamento para o povo de Deus. Você quer encorajamento? Olhe para o Senhor e para a sua palavra. Foi o que a escola dominical nos ensinou no dia de hoje. Você quer ser um crente equilibrado?
Seja uma mulher, um homem de oração. Seja uma mulher e um homem também estudiosos da palavra de Deus. E que através do conhecimento da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus. Este é o caminho para sermos renovados, reabastecidos aqui neste mundo. Porque a caminhada neste mundo, meus queridos, não é fácil para ninguém, não. Para Jesus não foi fácil, para nós também não é fácil. A caminhada neste mundo exige dedicação e sacrifício. A caminhada nesse mundo exige que nós tenhamos fé. E é por isso que em Hebreus ali 11, 1 a 13, onde nós já lemos ali, onde fala de fé, que pela palavra de Deus foi tudo criado, o universo foi formado pela palavra de Deus, onde que do visível ele veio a existir através do invisível, igreja do Senhor. Ninguém vive pela fé se não crer no invisível, no poder de Deus, igreja. Mas como pastor, que eu posso sentir o invisível? Através da comunhão com Deus, através do andar com Deus, através da caminhada diária com Ele, é que nós temos noção da fé. E noção do invisível que se torna visível pela fé em nossos corações. E é por isso, meus amados, que se fez necessário escrever esse livro de Hebreus 11. E aí o autor de Hebreus falou, sabe de uma coisa? Hebreus cristãos e cristãos de todas as épocas, olhem para esses homens, para esses heróis da fé do Velho Testamento. Olhem para eles e vocês vão ver que eles são carne e osso como vocês, e que eles não falharam, porque eles tinham uma fé convicta, uma fé verdadeira em seus corações. E é por isso, meus irmãos, que nós olhamos ali para Hebreus capítulo 11 mesmo, onde fala da fé no período primordial. Ali do 4 a 7, eu não vou ler que não vai dar tempo. No 4 fala da fé no período primordial. Que período é esse? No início da criação. Ali quando Deus criou. E o que você vai perceber que é muito interessante, que Deus não começou na caminhada da fé, que Deus não começou pela Adão, a primeira criação de Deus humana aqui na terra, não. Deus começou por Abel, porque foi através de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo. Aí Deus começou por Abel, e ele começa descrevendo ali pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Abel foi lá, ele ali ofereceu o sacrifício de um animal para Deus, o que simboliza dar um melhor para Deus, aquilo que tem realmente um custo para Deus, enquanto Caim dava de oferta aquilo que não era de melhor para Deus. E foi por isso que Caim teve inveja de Abel e acabou acontecendo o primeiro homicídio aqui na história humana. E nós vemos ali também a história, meus amados, no versículo 4, onde diz que pela fé, no versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado, meus amados. Pela fé, Enoque era um homem que tinha uma comunhão tão íntima com Deus, de uma comunhão tão tremenda com Deus, queridos, que Deus ficou tão, como é que eu vou te dizer um termo assim? Ficou tão estarrecido pela intimidade que Enoque buscava com ele, pela intimidade que Enoque tinha com ele, e pela perseverança de Enoque de buscar a Deus a todo tempo. Deus ficou tão estarrecido com esta busca de Enoque, que Deus não aguentou. Ele disse: Enoque, eu não aguento mais deixar você longe de mim, vem aqui pertinho de mim. E Deus recolheu Enoque, e Enoque não conheceu a morte física. Pela fé. Será que nos dias de hoje podemos ter muitos Enoques? Homens e mulheres que têm uma comunhão tão tremenda com Deus, que Deus não resiste mais deixá-los aqui na terra. Diz: olha, meu filho e minha filha, eu vou tomar você para mim. Você nem vai saber o que é participar de um velório, ver tua filha no velório, não. Você vai vir, eu vou pegar, eu vou tomar você para mim logo. De tanto que você me ensinou a te amar, pela tua fidelidade para comigo. Será que isso é impossível nos tempos de hoje, igreja? Será que é impossível? A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Não é impossível, meus amados. Você sabe por que é bom servir a Deus? Porque quando nós servimos a Deus, a qualquer momento Ele prepara emoções, surpresas agradáveis e tremendas para as nossas vidas. Andar com Cristo nunca foi monotonia e nunca será monotonia.
só cairá numa mesmice quando nós pararmos de nos comprometermos verdadeiramente com Deus. Mas não nunca por falha dele, mas por falha nossa. E nós vemos que Enoque agradou tanto a Deus, tinha uma comunhão tão tremenda com Deus, ele se separava tanto da sua vida para Deus, era separado do mundo, separado do pecado de tal maneira que Deus o tomou para si. E vemos Noé, né? Noé ali, que Deus disse a ele: olha, Noé, vai lá e construa uma arca que simboliza a salvação, porque este mundo está cheio de impiedade, os meus olhos não aguentam mais olhar pela maldade desta geração. Então Noé constrói uma arca, e Noé começou a construir uma arca, e aqueles homens daquela época começaram a debochar de Noé. É como você muitas vezes toma a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a casa do Senhor, e as pessoas vão dizer: puxa, mas você é bobo, mas o que você vai fazer lá? Você vai fazer na igreja? Você vai perder tempo? Para que você precisa disso? Vamos passear, vamos namorar, vamos fazer outras coisas. Para que igreja? Vamos descansar, você trabalhou a semana toda. E as pessoas tentam tirar realmente nós do propósito de Deus. Era o que estava acontecendo com Noé. Começaram a debochar dele de todas as maneiras, mas ele não. Ele teve realmente uma fé que o fez ser herdeiro da justiça que vem da fé no poder de Deus, amados. Esta fé que Deus está nos ensinando e nos lembrando no Velho Testamento. E hoje nós vivemos o tempo da graça, amados. O que é o tempo da graça? Naquele tempo o Espírito Santo não morava continuamente naqueles homens, naquelas mulheres do Velho Testamento. Mas hoje você, pelo poder do Espírito Santo, você vive o tempo da graça, a dispensação da graça, a dispensação da igreja, onde você é a morada de Deus quando você aceita Jesus como teu Salvador, amados. Você sabe, você consegue valorizar você ser a casa de Deus no teu coração. O quanto é importante essa valorização, igreja do Senhor. Então isso nós vimos a fé no período ali do início, ali pouco depois da criação, nos primórdios, né? Ali da criação, onde vimos esses homens de fé, que naquele tempo não havia imprensa, não havia palavra escrita, não havia nada. A fé deles era embasada apenas na comunhão com Deus. E hoje nós temos tudo, meus amados. Nós temos a mídia que prega a palavra, nós temos aí a palavra de Deus, nós temos testemunhos cristãos, nós temos tantas coisas, e muitas vezes nós dizemos: oh, eu estou fraco na fé. Queridos, se alguém está fraco na fé, é por falta de buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, precisamos buscar a Deus, precisamos nos colocar diante de Deus. E nós vemos nesse Hebreus 11 outro período, que é o período dos patriarcas, meus amados, onde nós vemos ali a fé e coisas improváveis, ali dos versículos 8 a 22, onde nós vemos ali, eu vou me ater mais ali, Hebreus 11, no capítulo 13, onde depois que esses homens patriarcas, esses são os patriarcas, Abraão, nós vemos quem depois? Isaac, seu filho, nós vemos quem depois? Nós vemos ali Jacó. Na verdade, patriarcas comandavam a fé naquela época de toda a família, de toda a tribo. E nós vemos também um dos últimos patriarcas, José do Egito. José era um homem tão cheio de fé, amada igreja. José, ainda que ele havia sido vendido para morar no Egito pelos seus próprios irmãos hebreus, José, ele foi sempre fiel a Deus. Ele viveu na prisão muitos anos, até onde Deus o provou naquela prisão. Mas chegou um dia que Deus o tirou da prisão, e depois de Faraó, ele era o maior governante sobre toda a terra do Egito. Muitas vezes você diz: puxa, Senhor, eu estou meio enfraquecido, tenho sido tão provado. Você imagina a provação de José. Ele foi caluniado, foi jogado ali na prisão por causa de uma mentira contra a vida dele, mas a sua fé não foi abalada por isso, meus amados. Queridos, se nós queremos servir a Deus sem sermos provados, eu vou dizer uma coisa para você: vai ser complicado servir a Deus. Todos nós somos provados, ninguém escapa da provação. O que vale na provação é nós nos mantermos firmes e
crermos que Deus irá nos conceder a vitória a qualquer momento. O que vale na provação é nós sermos perseverantes. E José foi tão perseverante que ele trouxe os seus pais, vieram os seus irmãos, ele perdoou a todo mundo, ele alimentou toda a sua família, e ele entendeu que Deus, que ele foi para a prisão, que ele foi vendido para o Egito, não porque os seus irmãos simplesmente queriam de inveja, mas porque foi um propósito de Deus para salvar a nação de Israel da fome. Muitas vezes as adversidades que acontecem na nossa vida, nós sempre queremos culpar alguém. É essa a nossa tendência, é essa a tendência da razão humana. Eu sei porque eu sou assim como vocês são. Mas muitas coisas Deus permite, é para que nós sejamos moldados segundo aquilo que Ele tem em nossas vidas. Deus está aparando as arestas, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está fortalecendo áreas fracas da nossa vida, Deus está nos ajudando a termos experiências de fé. São molduras de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos a crescer e testemunhar, e para que Ele possa nos colocar em níveis maiores de desafios de fé, para a glória do Senhor Jesus, igreja. Vamos olhar para as adversidades desta maneira. Olhe desta maneira, e você até no deserto verá a glória de Deus. Olhe desta maneira, e você até no vale verá a glória de Deus. Porque seja no deserto, seja no vale, Ele diz: eu estou contigo, meu filho e minha filha. Onde for preciso Ele está contigo. Diga que Ele está ao teu lado. Em qualquer lugar Deus está contigo. Então este é o período, meus amados, este é o período dos patriarcas. Não vou estender mais, mas eu quero falar desse último período que eu quero colocar aqui, que é o período dos israelitas. Quando ali Israel saiu no êxodo do Egito, para ir rumo à terra prometida, através do grande libertador Moisés, Deus tirou o povo por pragas contra o Egito. Muitas pragas houveram, até que a última seria que todos os primogênitos morreriam. Todos os primogênitos morreriam do reinado de Faraó, se ele não deixasse o povo sair. E somente não morreria aquele cuja marca do sangue do cordeiro estivesse nos umbrais das casas, e os únicos que criam no sangue eram os hebreus, os judeus daquela época. E onde estava a marca do sangue do cordeiro, ali o anjo destruidor, o anjo da morte, não podia matar os primogênitos. Eu digo para você, se há a marca do sangue de Jesus na tua vida, se há a marca do sangue de Jesus na tua casa, se há a marca do sangue de Jesus na tua escola, se há a marca do sangue de Jesus no teu trabalho, onde você for, você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz que onde colocar a planta dos seus pés, essa terra eu vos dou. Então onde você estiver, você pode dizer: Senhor, cobre todo este lugar com o teu sangue, Senhor, e me torna invulnerável a todo ataque do inimigo, a toda circunstância humana. Onde você for, o sangue de Jesus está contigo, porque Ele abriu um novo vivo caminho para chegarmos e termos acesso ao trono da graça, o Deus Todo-Poderoso, igreja. É a marca do sangue que não deixou que os primogênitos do povo hebreu, do povo de Israel, e os primogênitos dos seus animais não fossem mortos, igreja. Mas aqueles egípcios que eram idólatras, todos os seus primogênitos pereceram. E aí só que Faraó deixou o povo sair ali da escravidão do Egito, amado. Este é o período de israelita. Há muitos exemplos que nós podemos dar, mas eu quero me ater somente a um exemplo, que é esse que tenho falado, que é esta fé de Moisés, amados. Vejamos Moisés como a sua fé sempre era realmente uma visão do invisível. Era o que ele percebia com Deus, e vemos que ele, por essa fé, o que Moisés renunciou para que ele pudesse ser um grande libertador de Deus para o povo de Israel. Veja ali em Hebreus capítulo 11, versículo 24, veja que coisa importante, as recusas de Moisés. Veja no versículo 24, quando nos diz ali: pela fé, Moisés, quando já homem, feito
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Amados, Moisés tinha tudo no Egito. A nação egípcia era uma das mais poderosas da terra naquela época, amada igreja. Uma das mais poderosas. Moisés foi criado ali, naquele reinado onde havia homens, onde havia os maiores, quase os maiores sábios de toda a terra. Mas Moisés sabia que as coisas do mundo não eram mais importantes na vida dele. Moisés, ele não queria status para a vida dele. Há tantas pessoas, meus amados, que vão deixando Deus de lado, porque querem estar, porque o status da vida, a posição social é muito mais importante do que Jesus no seu coração e o comprometimento com o que Jesus tem nas suas vidas, amados. Com Moisés não foi assim, não. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, como diz aqui a palavra. Ele se recusou. Ele já tinha ali, meus amados, ele já era um adulto e ele recusou-se. Amados, pode te dar a oferta de emprego que quiser, pode te dar o salário que quiser, mas se for para te tirar do propósito de Deus, abre o olho, porque esta oferta não é de Deus. É isso que Moisés nos ensina aqui. Ele não quis status, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele quis sim, nada com as coisas do mundo, mas tudo com o Deus Todo-Poderoso. Esse é o ensinamento que eu posso ter com Moisés. Qual é outro ensinamento? Veja o versículo 25 ali, que nós acabamos de ler, né? Foi essa, ali o 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do mundo. Ele preferiu ser maltratado. Você sabe o quanto ele sofreu, o quanto o Faraó tentou, ameaçou ali a vida de Moisés, quando ele dizia: olha, Deus manda tirar o povo desta terra, para botar que ele vai nos levar à terra prometida. E Moisés desafiava, ficava irado, dizia: olha, o Faraó se irava e dizia: olha, suma da minha frente, Moisés, antes que eu tire a tua vida. E Moisés não se rendia, ele preferiu ser maltratado, pelo seu próprio povo. Porque houve rebelião do seu próprio povo, sua própria irmã Miriam e o seu próprio irmão Arão. Não foram fiéis na liderança que ele deu a Arão, porque deixou que fosse construído o bezerro de ouro. Mas ele não se importou de ser maltratado. O que importava para ele era o que Deus tinha para a vida dele, como aconteceu na vida dele. Eu pergunto nesta noite: você prefere ter o quê? Uma vida de lazer, uma vida de conforto, ou você prefere ter uma vida de dificuldade, mas ser fiel a Deus, para a glória do Deus Pai? Pergunte isso ao teu coração. Você prefere um namorado que te tira dos propósitos de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está firme e fiel na casa de Deus, servindo ao Senhor? O que você prefere? Eu tenho ouvido ultimamente que as pessoas estão trocando, realmente o domingo, que é um dos dias mais fortes da presença do povo de Deus na igreja, as pessoas estão trocando por tantas outras coisas que Deus não manda trocar. Todos os dias são importantes, mas tradicionalmente o domingo era o dia de maior comprometimento das pessoas. As pessoas estão mudando. As pessoas estão se tornando instáveis espiritualmente. As pessoas estão se conformando com este mundo, igreja do Senhor. E Moisés preferiu ser maltratado, ser desgastante para ele, e foi muito desgastante, mas ele disse: Deus, o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que este mundo pode me oferecer. É outra coisa que eu aprendo com Moisés. O que mais eu posso aprender com Moisés? No versículo 26, ele diz ali: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, ele deu valor àquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Ele deu valor para aquilo que Deus falava para ele fazer. Ele valorizou. Queridos, vamos valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos.
Vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos valorizar os estudos da palavra de Deus. Vamos valorizar o tempo de oração com Deus diária. Vamos valorizar o comprometimento com a igreja do Senhor. Vamos dar valor, meus amados. O privilégio de sofrer com o povo de Deus, foi essa a escolha de Moisés. Queridos, Moisés, que grande ensinamento, igreja do Senhor Jesus. Que grande ensinamento este homem, o grande libertador de Israel, nos deixou para a glória do Deus Pai. E já vendo o que eu mais posso aprender com Moisés, no versículo 27, veja lá o que diz ali: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Amados, ele permaneceu firme com aquilo que era invisível. O que é invisível? É aquilo que o olho natural não pode ver. Você só vai conseguir servir a Deus se a tua fé for uma fé que olha e enxerga o invisível. Por isso que nós vemos aqui, meus amados, algumas definições de fé, que também ali do versículo 1, nós vemos ali, onde um estudioso da Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas. Nós cremos pela fé que vai acontecer a qualquer momento. Abraão creu pela fé por 25 anos que o seu filho primogênito viria a qualquer momento. Abraão creu pela fé que, ainda que fosse o filho primogênito Isaque, o único filho pelo qual ele esperou 25 anos, Deus o colocou mais uma vez à prova. Abraão perguntou para Abraão: quer você me ama mais a mim ou ao teu filho, o filho da promessa? E Abraão não vacilou na fé. Ele foi, levou seu filho Isaque para oferecer em sacrifício, e quando ele ergueu o tutelo, Deus disse a Abraão: você provou para mim que você ama mais a mim do que as coisas materiais. E ali estava um cordeiro que Abraão ofereceria no lugar do seu filho Isaque. Amada igreja, Hebreus nos mostra a superioridade da vinda de Cristo, já concluindo que a fé, que a essência da fé, consiste em crer e receber o que Deus revelou. Deus tem revelado nesses últimos 2000 anos Jesus Cristo para nós, e Ele diz que não há outro superior nem igual a Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai. E esta fé pode ser definida como aquela confiança no Deus das Escrituras. Aquela confiança no Deus das Escrituras, esse Deus da palavra de Deus. Esta é a tua referência, a minha referência para a minha vida. Este Deus das Escrituras, essa confiança nesse Deus e em Jesus Cristo que Ele enviou para que nós pudéssemos obedecer a voz de Deus em nossas vidas. Se coloque de pé, igreja do Senhor. E nesta noite, eu quero te dizer que toda essa superioridade de Cristo Deus se preocupou em mostrar para os hebreus, mas que Deus nesta noite diz: olha, eu queria lembrar para a minha igreja a superioridade do meu Filho Jesus Cristo, porque a minha igreja tem se esquecido desta soberania dada ao meu Filho. A igreja tem se esquecido, alguns têm se tornado inconstantes, alguns têm se tornado vacilantes, alguns têm se rendido às coisas deste mundo. Mas Deus diz: olha, eu quero que vocês tomem a posição de Moisés. Ele não se preocupou com status, ele não se preocupou em deixar um alto cargo, porque isso o tirava do propósito de Deus. Ele não se preocupou no comodismo que seria estar no meio das riquezas do Egito.
Ele não se preocupou de que ele seria maltratado estando com os filhos de Israel. Ele não se preocupou com nada disso. A única preocupação dele é dizer: Deus, eu não quero sair do teu propósito. E nesta noite, se houver alguém nesta noite que porventura esteja fora do propósito de Deus, alguém que, quem sabe, ainda não recebeu Jesus como o único verdadeiro Salvador da sua vida, e quer recebê-lo, enquanto nós temos um fundo musical ali, com a nossa sonoplastia, você que deseja receber Jesus como o teu único verdadeiro Salvador no teu coração, você que entendeu pela palavra de Deus que não há nenhuma outra superioridade igual ou maior do que Cristo, e você gostaria de ter esse encontro com Jesus, como que eu posso ter encontro com Jesus? Erguendo a mão no meu lugar e dizendo: Jesus, vem morar no meu coração. Alguém nesta noite, porventura, não tem Jesus no seu coração, quer recebê-lo nesta noite de maneira, como disse Zaqueu ali, ele recebeu Jesus na sua casa de maneira muito gostosa. Alguém não tem essa experiência que aqui nesta noite? Este é o momento de Deus para a tua vida. Como que eu recebo Jesus? É só levantar a mão no seu lugar e Jesus passa a morar no seu coração. Todos já o têm? Ou alguém que porventura está afastado do caminho de Deus, está afastado dos propósitos de Deus e quer reconciliar-se com o Senhor Jesus nesta noite? Como que eu me reconcilio? É só levantar a mão no seu lugar e você passa a reconciliar-se com o Senhor nesta noite. Todos estão conciliados com o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então eu vou mudar a pergunta, o apelo. Se alguém aqui nesta noite que crê que nesta galeria dos heróis da fé, porque na verdade quando nós falamos da galeria dos heróis da fé, nós sentamos numa sala da fé, uma sala onde nós falamos de Moisés, Abraão, Isaac, onde nós falamos de tantos heróis da fé que nós lemos ali, né, como Gideão, que com 300 homens venceu milhares de inimigos, onde nós falamos de Sansão, que se reconciliou com Deus e Deus deu a vitória para ele, através dele, contra os seus inimigos, onde nós falamos de Davi, que com uma funda e uma pedra eliminou o gigante Golias que desafiava o poder de Deus, onde nós vemos nessa descrição dos heróis da fé, de grandes homens como Daniel, que foi jogado para os leões famintos, mas Deus fechou a boca dos leões, onde nós vemos tantos homens como Isaías, fiéis a Deus. Diz a tradição que Isaías foi um homem que foi encarcerado, foi cerrado pelo meio, e nós lemos aqui na palavra que ele foi cerrado, que houve um herói da fé que foi cerrado pelo meio, e a tradição diz que pode ser Isaías. Então, meus amados, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não viram ainda Jesus vir reinar sobre a terra na Jerusalém celestial. Não viram ainda. Como nós não vimos ainda, mas pela fé nós podemos ver. E esses homens, de quase uma história de quase 4.000 anos atrás, um pouco mais ainda para trás, esses homens já viam esse dia da segunda vinda de Jesus. Já viam pela fé, eles tinham noção do invisível. Eles não perderam a fé. E é por isso que eles perseveravam, igreja do Senhor. E nesta noite, você, quem sabe, tem sido perseguido, você tem passado por tribulações, por dificuldades, por circunstâncias muito complicadas na tua vida, mas nesta noite, igreja do Senhor, pratique a sua fé. Você que tem um pedido para colocar diante do Senhor, enquanto os presbíteros, Ministério de Administração e Intercessão está aí à frente já, pratique a sua fé. Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras é morta. Mas você que crê no poder do Espírito Santo que está aqui nesta noite, que Ele pode conceder a vitória que você veio buscar em Deus,
venha aqui à frente receber a oração da fé. Venha rápido para que nós possamos terminar o culto, logo após esse momento de oração. Mas venha crendo no seu coração. Venha crendo que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia. Tem mais alguém que pediu oração? Venha, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Ministério de Ministração, vem à frente. Ministério de Intercessão, vem à frente. Presbíteros estão à frente. E vamos orar por esses pedidos e orações agora em nome de Jesus Cristo, porque a presença de Deus está aqui nesta noite. O milagre do Senhor, Deus opera para aquele que tem fé. Deus age para aquele que tem fé. Quem sabe seja uma dificuldade de enfermidade que você tem sofrido muito. Quem sabe seja um problema financeiro que você tem sofrido muito. Quem sabe as adversidades têm impedido você de receber a oração da fé. Mas nesta noite Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história para a glória do nome de Jesus. Você que quiser receber esta oração, venha. Não vacile no banco, porque nós vamos começar a orar em nome de Jesus. E com certeza o Senhor vai te renovar com encorajamento pelo poder do seu Espírito Santo. Com certeza Deus vai responder a tua oração nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Com certeza o Senhor te abençoará para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Pode começar a orar pelas pessoas em nome de Jesus. Pai querido e poderoso, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada uma dessas vidas diante de Ti, ó Pai. Cada um desses corações que creem nesse poderoso nome de Jesus. E dizemos, Deus, que essas pessoas que deram seus passos de fé, elas creem, ó Deus, que Tu podes operar nas suas vidas desta noite. Elas creem, ó Deus, que Tu podes operar o Teu sobrenatural, ó Pai. Esse sobrenatural porque nós cremos naquilo que é invisível. Nós cremos nas coisas que não vemos, como se nós só pudéssemos ver e podemos ver pelo poder da fé, para a glória do nome de Jesus, ó Pai. E é por isso que em nome de Jesus Cristo, Deus querido, que o Senhor possa estar operando milagres em cada uma dessas pessoas que creem, Senhor, nesta fé no poderoso nome de Jesus. E em nome de Jesus, ó Pai, esteja operando curas aqui nesta noite, que Tu estejas renovando vidas aqui nesta noite, que Tu estejas, Deus querido, operando esse coração, operando esta coluna e curando essas vidas para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo, Deus querido e maravilhoso. Abençoe a cada vida, abençoe a cada alma, abençoe a cada coração, abençoe, Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus, Senhor, este propósito que está sendo colocado diante de Ti, ó Pai. Concede a Tua vitória, concede a vitória sobre esta vida, Pai. Concede a conquista sobre esta vida, Senhor. Concede pela operação do Teu Espírito Santo, Pai querido e poderoso, no glorioso, no maravilhoso nome de Jesus, ó Pai. E queremos ordenar, ó Deus, que todas e quaisquer forças contrárias que têm se levantado sobre cada vida, sobre cada alma, nós ordenamos que vão caindo por terra no poderoso nome de Jesus, ó Pai. Toda força maligna, toda força diabólica, toda força satânica, nós ordenamos, caiam por terra agora no poder do nome de Jesus Cristo, Deus maravilhoso. Vai operando, Deus, segundo o Teu poder e a Tua graça aqui nesta noite, ó Pai. Opera Tuas maravilhas sobre cada vida, sobre cada alma, ó Pai. Opera esta unção de cura, Deus. Opera essa unção de libertação, ó Pai. Opera essa unção maravilhosa do Teu Espírito, que aqui está nesta noite, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus Cristo, ó Deus querido. Porque nós cremos, Deus, em milagres. Nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos no poder de Deus, ó Pai. Nós cremos nas Escrituras. E é por isso que nós oramos. E é por isso que nós cremos, ó Deus, que a Tua presença, ela é real aqui em nosso meio, para a glória do Deus Pai, para a glória daquele que é único, daquele que é verdadeiro, daquele que é poderoso e daquele que é glorioso, ó Pai. Como ainda nesta hora, neste momento, Deus, eu coloco a Tua igreja diante do Senhor nesta noite, ó Pai. Esta igreja que veio para receber a Tua palavra, esta igreja que veio para Te ouvir, Senhor, e que tudo da Tua palavra que fora ministrada aqui nesta noite continue sendo viva e eficaz sobre cada coração, continue operando sobre cada
cada vida, esse cada coração, ó Pai, e que os teus filhos, Deus, estejam vencendo as adversidades, continue vencendo os obstáculos, continue vencendo as barreiras e continue praticando a obra da fé nas suas vidas, que é a obra da vida em Jesus Cristo, ó Pai. Deus, esteja verdadeiramente concedendo as vitórias para aqueles que vieram buscá-las nesta noite, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus, é que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.